Olá, tudo bom? Há quanto tempo, hein? E hoje nós temos novidades. Essa é a nossa roda de conversa entre formiga e ostra e hoje eu trouxe uma formiguinha para cooperar com conhecimento com a gente. Hoje nós vamos falar sobre liderança, diálogo e convivência em tempos de conflito. O que acontece no tempo de hoje? E eu trouxe uma pessoa que ela interferiu na minha vida através de uma aula. Nós nos conhecemos há pouco tempo e através de uma aula a gente se conheceu. Eu fui fazer aula com ela de mediação de conflito no Senac. E a gente vai receber a Juliana Poloni hoje, que é advogada colaborativa. Eu vou ler para não perder nenhum fio desta misteriosa vida que é maravilhosa. Advogada colaborativa, mediadora de conflito e terapeuta relacional sistêmica. A Juliana é sócio fundadora da Plural Desenvolvimento Humano, uma empresa que tem como propósito fortalecer as competências de convivência e comunicação, tanto em pessoas quanto em equipes e organizações. Com mais de 20 anos de experiência em processos de diálogo, mediação e formação de liderança, ela é especialista em comunicação não violenta e tem se dedicado à construção de ambientes mais saudáveis, cooperativos e significativos. Casada há 20 anos e mãe de 2 filhos, Juliana acredita que liderar é, antes de tudo, um exercício de humanidade e que desenvolver a escuta, o cuidado e a responsabilidade das relações é o verdadeiro caminho para uma convivência mais sustentável e inteligente. É uma alegria enorme ter você por aqui, Juliana, matando a saudade, que tem pouquinhos de dias que a gente terminou a nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre os desafios e das potências das lideranças, em tempos em que dialogar se tornou uma grande competência, não, uma das competências mais valiosas e talvez a mais urgente da atualidade. E por que você está aqui, né? O que mexeu com o meu coração? A maneira que você trouxe e me apresentou a mediação de conflito, a simplicidade que você lida com esse assunto tão importante, tão profundo, e como você disse na aula, que é algo que eu tenho repetido bastante, é a respeito do mar de violência. Mas antes disso, eu quero te presentear com uma suculenta. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Uma suculenta. E eu vou te dizer o segredo da suculenta. Obrigada, Tati. Eu vou contar para você o que eu vejo nos segredos da suculenta. A suculenta, ela vence um desafio. O desafio de crescer no meio do deserto. A suculenta é uma planta que sobrevive em meio a lugares áridos, a lugares problemáticos, com escassez de coisa, que é aquilo que a gente vive na vida, né? Muitas vezes a gente está com escassez de alguma coisa e a gente precisa contemplar esse tempo, estruturando a nossa vida para poder vencer dentro daquele ambiente. E a suculenta, ela representa o cuidado que a gente precisa ter com a gente, entendendo, porque ela tem as necessidades dela, ela tem a terra apropriada, ela tem o tipo de solo, né? O tipo de solo apropriado, ela tem a quantidade de água apropriada, o tempo de rega, a questão do que tipo de adubo, ela vem com essa necessidade, ela também tem algumas necessidades, e ela precisa de sol, da luz, que é o que faz com que ela seja mais forte. E eu espero que você aprenda a cuidar de você junto com a suculenta, porque essa é a informação que eu passo para todas as pessoas, é a solicitação. Cuide-se, não deixe de se cuidar, que é o primeiro conflito que a gente precisa vencer na Terra. Que lindo. Amei. E agora, a Juliana. Juliana, quando a gente fala de convivência, de diálogo, de relações mais saudáveis, parece tudo muito bonito, certo? Na prática, a convivência humana é um campo de batalha de emoções. E eu sei que você lida muito com isso há mais de 30 anos. Então, antes de a gente entrar nas técnicas, nos conceitos e nas estratégias, eu quero começar por você. O que veio primeiro na sua trajetória? Aprender a mediar os outros ou aprender a se mediar por dentro?
Uau, começou bem, hein? Essa pergunta, ó, catucando. Bom, primeiro, antes de eu responder, eu quero agradecer por estar aqui. Estou muito, muito feliz com esse convite. Desde quando você me fez, eu me sinto sempre muito honrada em poder contribuir com as pessoas. Eu falo que eu não perco uma oportunidade de divulgar a mediação, o diálogo, a comunicação não violenta. Então, eu estou muito grata. Isso é uma forma também que você está oferecendo para o mundo aquilo que você está contando que fez sentido para você. E eu te agradeço muito por isso, em nome das pessoas que também podem ter acesso a isso por seu intermédio. E eu estou aqui pensando, né, quando você fala dessa questão da suculenta, tem uma historinha que fala que quando uma planta ela não vai bem, a gente não acha que a planta é incompetente. A gente começa a ver quais as necessidades dela que não estão atendidas, né? E que a gente pode cuidar. Então, a gente, muitas vezes, como dizem, né, isso não é sobre plantas, é sobre as nossas relações. Então, quando a gente pode atender essas necessidades, conhecer o que é isso, conhecer que todos nós temos necessidades compartilhadas e a gente pode atender essas necessidades, a gente vai tirar o peso de ser uma pessoa. Então, o problema não é a pessoa. O problema é um problema. Tem um autor que fala isso, que é das práticas narrativas, chama Michael White. Ele fala isso. O problema não é a pessoa, o problema é o problema. E muitas vezes na nossa convivência, a gente acha que o problema é a pessoa. E a gente não olha para essa pessoa. Né? Então, quando você falou da suculenta, assim, acho que esse é primeiro um ponto assim, que eu gostaria de trazer, que é esse olhar para o ser humano que está diante de nós, assim, né? E o que a gente pode fazer por esse ser humano para melhorar essa forma. Eu falo para os meus clientes. A gente faz convites quando a gente está convivendo. Eu convido você, a partir da minha fala para você, eu convido você a estar comigo. Então, quando você está respondendo de algum jeito para mim, que é um jeito que talvez mais agressivo, desrespeitoso ou mesmo ignorando, que convites eu tenho feito para você? Ao que você está respondendo? Então, é hora da gente sentar e conversar sobre isso, né? E eu acho que eu comecei como advogada. Então, eu acho que eu comecei achando que eu ia resolver o problema das pessoas, né? Porque advogado tem esse sonho, né? Que é trabalhar em prol da resolução dos problemas das pessoas. Essa via que o advogado imagina, ela é judicial. Vou buscar uma autoridade para fazer isso. E foi uma grande decepção. Porque não atendeu o que eu achava que ia atender. Não me realizei, né, profissionalmente, fazendo isso, buscando e não vendo resultado. E aí sim, eu acho que foi... Eu primeiro cheguei na mediação e depois eu cheguei nessa mediação comigo mesma. Foram os conhecimentos que a mediação foi me trazendo que foi me ajudando a olhar para mim também. E eu falo assim que eu sou a primeira a ser transformada pela mediação. Fui a primeira que passou por isso. Então, assim, eu costumo só interromper em 2 segundinhos, 2 minutos, né? As pessoas, às vezes, acreditam que... Como é que fala? A comunicação, ela não... fala assim, como que eu faço para fazer isso? Né? Comunicação não violenta. Como que eu faço para fazer isso? E eu digo, não é fazer, é praticar. Você não é algo que você consiga assistir um vídeo no YouTube e sair fazendo. Você precisa entender a estrutura que compõe, né? É necessário a gente praticar todos os dias, diariamente, né? Você começou a aprender, a entender a estrutura teórica e colocar em prática aquilo que você aprendeu, é isso?
É isso. E foram conhecimentos que foram me ajudando. Por exemplo, a comunicação não violenta, ela tem 4 elementos principais, que é a observação, viver o acontecimento sem julgar o acontecimento. Então, tirar um pouco essa ideia, é claro que a gente meio que automático faz isso, mas tirar um pouco essa ideia de bom e mal. Isso é ruim ou é bom? Né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente já está colocando os nossos valores. Então, está acontecendo. Nós estamos aqui conversando nesse podcast. É o que está acontecendo. Se isso é bom, se é ruim, eu vou começar a colocar os meus valores aqui. E quando eu coloco valores, colocando se é bom ou ruim, aquilo que a princípio não combina, não, tem alguma coisa que não tem a ver com os meus valores, eu já de cara já tiro. E eu não dou oportunidade de conhecer. Então, a primeira coisa é, quando a gente faz isso, a gente experimenta viver aquela situação. Então, essa é a observação sem julgar. A segunda coisa é, o que isso que está acontecendo provoca em mim, nas minhas emoções? Que é o sentimento. Esse é o segundo elemento. A pergunta é, quando eu sinto, então vou de novo ficar aqui, né? Eu tô me sentindo satisfeita, eu tô me sentindo tranquila, eu tô me sentindo feliz, tem uma animação aqui, sem me sentir muito eufórica, porque eu acho que se eu tivesse eufórica, eu estaria derrubando tudo aqui, não estaria conseguindo muito colocar em palavras, né? Porque a gente é muito eufórico, a gente fica nesse lugar, né? Mas eu sinto uma animação e ao mesmo tempo uma tranquilidade. Isso é a minha emoção aqui agora, né? Quando eu sei da minha emoção, quando eu tenho a prática da comunicação não violenta, eu sei que as emoções estão dizendo quais necessidades minhas estão vivas, atendidas ou não atendidas. E aí sim, eu sabendo da minha necessidade, então aqui, nesse exemplo, estou aqui gravando um podcast com você, estamos conversando, tem uma estrutura aqui que me deixa, né, tranquila, calma. Por quê? Porque a minha necessidade de atenção, de cuidado, de afeto, porque você me recebeu de uma forma super afetiva, linda, né? Não podia fazer menos. Você é cheia de me dar presentes e mais presentes, e você é um presente, um dos maiores presentes que eu tenho. E aí, quando eu recebo, então, esse acolhimento, eu recebo um espaço que me traz condições de pensar, eu estou atendida aqui. As minhas necessidades estão atendidas aqui. Então, eu vou me conhecendo. E aí sim eu vou podendo escolher se eu quero estar aqui, se eu não quero. Aí sim eu posso partir para fazer o quarto elemento, que são as ações que cuidam das minhas necessidades. No momento aqui, eu estou comunicando que eu estou atendida. Mas poderia ter alguma coisa, eu poderia estar morrendo de sede. E aí eu falaria, nossa, eu preciso de uma água, eu não estou conseguindo me concentrar porque eu estou com sede. E aí eu não tenho água ao meu alcance. Não é o caso porque eu tenho. Então eu poderia ter necessidades não atendidas e aí eu preciso fazer pedidos para as pessoas contribuírem com as minhas necessidades. E aí a gente vai manejando esses elementos que a comunicação não violenta oferece, e o tanto que eu vou me conhecendo nisso. A oportunidade na percepção de si mesma. Exatamente. E aí vamos pegar esse exemplo da água, para quem não entende de comunicação não violenta, porque as pessoas ficam bastante curiosas, mas eu percebo que elas se equivocam um pouco, que você não pode ser, você está gritando, você está sendo violenta, e nem sempre o ato de gritar significa violência. Muitas vezes você está em defesa de algo que ali não está te atendendo ou está injusto diante daquilo que você considera como valor. Aí você fala da água, então vamos falar do pedido, que eu acredito que é o ponto de solução. Né? Quando a gente aprende, então primeiro a gente deu nome, você falou, deu nome a tudo aquilo que você está sentindo, e aí a gente vai tomar, estou com sede, né? A necessidade da água. Quando a gente tem vontade de tomar água, a gente
pede água. E muita gente não pede, ou por vergonha, por outros sentimentos que estão ali também, né? Então, você considera também que na verdade, qual é a sua posição com relação ao pedido, né? O ponto de libertação do pedido, o quanto ele pode fazer com que a gente seja mais livre e tenha as nossas relações mais atendidas, né? Mais resolvidas, na verdade. Pedido é a minha paixão do momento, assim, estudar esse movimento do pedido. Primeiro, né, porque, por exemplo, se a gente for pensar nesses 4 elementos que eu trouxe como passos, acabaria no pedido. Só que o pedido, porque ele é o último desses 4 elementos, mas é o último do quê, né? É o último, é o 4º elemento, ele não é o último. Quando eu apresento como passos, ele fica para o final, então parece que acabou. Eu fiz o pedido e acabou. Só que não, quando eu faço um pedido, eu começo tudo de novo. Começam a acontecer coisas. Então, o pedido é um movimento, eu gosto de apresentar o pedido assim, como a ação necessária para cuidar das minhas necessidades. Com uma consciência de que eu não sou autossuficiente. Eu não cuido de todas as minhas necessidades sozinha. Eu preciso das pessoas para cuidar das minhas necessidades. E o Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, ele fala assim, você quer a sua vida mais maravilhosa? Aprenda a pedir. E nós somos uma sociedade que a gente se acha autossuficiente. Eu dou conta de tudo, eu posso tudo, eu sou tudo. E às vezes fica com vergonha, como se a pessoa falasse assim, ela tá pedindo, ela é fraca, ela não consegue sozinha. Então, isso é uma cultura que nos impede de fazer pedidos e viver uma vida genuinamente integrada às pessoas. Porque isso chama interdependência. Eu não sou dependente do outro. Eu sou interdependente. Tem coisas que eu posso cuidar das minhas necessidades, eu comigo mesma. Tem coisas que eu cuido das necessidades a partir dessa interação com as outras pessoas. Como que eu vou, por exemplo, eu consigo me oferecer afeto? Consigo, eu me amo, eu me cuido, eu faço coisas que são nutritivas para mim. Mas eu preciso do afeto que vem do outro também. E se eu não tô recebendo, eu posso falar, Tati, eu tô me sentindo triste, tô precisando de um abraço. Tati, eu tô me sentindo solitária, você pode me dar companhia? Então, assim, eu posso e devo até buscar outra pessoa para atender as minhas necessidades. Dentro disso tudo, né? Qual é o conflito que mais transformou a tua vida, assim, ainda dentro de você? Qual foi o conflito que mais te trouxe transformação? Uau, mas tá profunda com essas perguntas. Eu sou tudo profunda, né? Olha, não é que eu tô escapando da pergunta, não. Tá, eu vou responder. Livre. Tá? Seja livre. Mas a primeira coisa... Aquilo que seja confortável para você dizer. Então, Obrigada. vamos melhorar a pergunta. Qual foi o conflito, o maior conflito que você possa revelar para nossa audiência que te trouxe maior transformação na vida? Adorei. Não, mas eu me sinto confortável para contar isso, mas eu queria só voltar numa coisa que você disse, que é sobre, se a gente grita, a gente tá sendo violento, que a gente deixou passar na resposta anterior, e que eu acho que eu gostaria de voltar nisso, por quê? Porque muita gente acha, esse é o maior mito da comunicação não violenta, de que a comunicação não violenta é o meu jeito de falar, e não é. A comunicação não violenta é o meu jeito de pensar. Então, aquela consciência que você falou do mar, né, da piscina, que a gente está sempre mergulhado na violência. Nós somos uma sociedade violenta. Por conta das dinâmicas nas quais a sociedade está estruturada. Então, sim, a gente vive na violência. Alguns estão tão mergulhados... não estão nem percebendo. Aí eu contei a história do peixinho, né? Que chega um peixe mais velho para 2 peixinhos jovens e fala, e aí, como que tá a água hoje? Aí o peixinho responde, que água? Ele não tem consciência de onde ele tá.
né? A gente, tendo consciência da violência, a gente está mais atento a ela. A gente fica um pouco mais cuidadoso para não reproduzir violências de forma inconsciente. Então, isso é uma primeira coisa, né? A gente saber que a gente vive nessa violência. E todas as vezes, a violência está em todas as vezes em que eu acho que alguém vale menos que eu. Acho que esse é um jeito simples de explicar. Se eu acho que alguém é mais ignorante, alguém é menos importante, alguém é menos estudado, alguém é menos alguma coisa, eu sou mais, eu já tô sendo violenta. Meritocracia. A famosa meritocracia é uma dinâmica que reforça isso, né? Então, nesse ponto, a gente poder desmistificar que às vezes o meu jeito de falar, então eu não preciso ser fofa, eu não preciso ser boazinha para ser não violenta. Ao contrário, eu posso ser muito violenta fazendo isso. Sendo fofa. Sendo fofa. Tenho até medo, confesso que tenho até medo. Tudo bem? Estive vendo você outro dia, passando não sei aonde, não sei com quem, né? Isso é violento. Você sugerir coisas que você não sabe e com aquele jeito fofo. A gente assiste novela, né? A novela do momento que tá passando, vale tudo. Aí tem lá a Odete, tudo ela fala meu bem. Isso. Só que é um meu bem que é violento. É uma forma violenta de dizer, olha, você faz o que eu mando. Eu sou mais importante que você, meu bem. Então, isso é um bom exemplo da gente ver que a violência ela não está na forma que a gente fala. Claro, se eu faço um julgamento, uma crítica, eu tô sendo violenta. Se eu vou falar de você, se eu falo de você com um rótulo, com esse julgamento, eu vou estar sendo violenta. Porque eu não tô falando de mim. A não violência é eu falar de mim. Eu posso estar chateada com você. Eu tenho esse direito. Né? Mas eu poder contar isso pra você, comunicar isso pra você, sem te machucar, sem te ofender, sem te agredir, no sentido de falar que você é a causa da minha chateação. Tá, então você está me dizendo que quando você vai verbalizar para mim, né, trazer os seus sentimentos e as suas necessidades, você pode me dizer isso falando, me fazendo entender a partir de você, não precisando dizer para mim, olha, Tati, você é. Você vai falar, Tati, eu estou, ou eu sou, ou para mim é desta forma. É isso que você está dizendo para mim. É isso. É isso. Vou trazer um exemplo aqui. É tudo mentira, viu, gente? Porque eu amo a Tati. Mas eu poderia dizer assim, Tati, eu tô chateada com você. Porque tenho me sentido muito sozinha. E eu gostaria, você é uma pessoa que eu tinha uma expectativa que me oferecesse companhia, atenção, afeto. E eu tô vendo que você tá com a sua agenda lotada aí com tantas coisas e não tá conseguindo me oferecer isso. E para mim era importante te falar isso, porque eu tô sentindo sua falta. É muito diferente de eu falar, você não tá nem aí pra mim, né? Você não liga mais pra mim. Você, olha, se eu precisar contar com alguém, não é com você. Ai, se eu falar pra você que você vai refletir muitas vezes. Ai, não é? Ai, eu tô imaginando aqui. É verdade. E aí aquele conflito. Que agora a gente falou da questão da diferença. Tô devendo uma pergunta, né? Isso. A questão da violência no gritar ou no falar, né? Não é o jeito de pensar. Então, a violência é gerada no pensamento. E a gente transfere e independe do como a gente fala. Se eu vou falar mais alto, se eu for falar gritando. O importante é que eu tô transferindo aquilo de uma forma genuína, verdadeira. Autêntica. Com um princípio em mim, na verdade, né? Entendendo aquilo que eu estou falando para você e não te rotular em detrimento daquilo que eu estou sentindo. E acho que tem essa coisa da autorresponsabilidade, né? Aí eu vou responder esse conflito da minha vida, tá? Que muitas vezes, assim, eu fui uma criança que viveu num lar com pais que discutiam, ranhetavam. São casados até hoje, são idosos
que convivem ali, você vê o cuidado que um tem com o outro, mas eu uso a expressão ranhetar, não sei se é que é ficar um reclamando do outro, beliscando o outro, sabe? Né? E eu fui uma criança nesse casal, filha desse casal. Então, isso foi uma coisa que eu sinto hoje. Eu não tinha essa noção, não. Que eu sinto hoje, que eu sempre fui muito colocada nesse lugar, né? Como adolescente, uma filha que a mãe vinha, eu não aguento seu pai por causa disso, por causa daquilo. O pai vinha, sua mãe tá reclamando, sua mãe tá brava. Uma pessoa que acordava em casa e precisava medir como é que tá o clima aqui, se eu falo, se eu não falo. Como eu vou viver hoje? Sabe? Como será meu dia de hoje? Que hoje, né, as pessoas identificam isso como hipervigilância, que a pessoa, isso me traz recursos, tipo, eu desenvolvi empatia, porque empatia é isso, é eu olhar para alguém e um pouco reconhecer que emoção tá presente ali. E isso, a princípio, veio da sobrevivência nesse lar. Você começou né? a olhar para você para poder identificar. Hoje a visão que você tem, a macro, começou aqui na visão que você teve que ter de Juliana. Exatamente. Então, esse foi, eu acho que o principal conflito da vida que me movimentou. E é isso, né? Eu acho que tem um médico que criou a terapia comunitária, o Adalberto Barreto, doutor Adalberto Barreto. Ele fala que aonde está a nossa dor, está o nosso recurso, né? Então, quando eu entendi isso, que isso tinha a ver com as minhas escolhas, né? Eu hoje posso experimentar que sim, esse foi o maior conflito que eu vivi na minha vida. Hoje eu trato tudo isso de um jeito diferente, porque minha mãe hoje tá com 80 e meu pai com 82. Às vezes ele vem, eu não aguento mais o seu pai. Fala, eu tô de férias hoje. Tô de férias, a mediadora tirou folga, né? Claro que muitas vezes também acolher, porque não é fácil, né? Essa fase da vida de cuidados recíprocos, são cuidados cansativos, né? Repetitivos, né? Repetitivos. Então, claro que tenho essa acolhida, mas eu brinco, quando vem essas coisas, né? Eu dou uma dose de empatia e, ao mesmo tempo, assim, eu não sou responsável pela relação deles. Eu acho que isso era, talvez, a grande violência. É como se eu me sentisse num lugar de responsabilidade sobre algo que não é meu. São necessidades deles, as escolhas deles. E isso eu aprendi. Então, hoje, como mediadora, como terapeuta, eu aprendi a respeitar as escolhas das pessoas. Né? Mesmo que elas te doam? Mesmo que elas me doam. É importante porque às vezes eu pergunto isso, né? Porque muitas mães, principalmente, né, tomam muitas decisões e por conta da dor que ela sente, ela deixa de decidir ou ela decide diferente porque ela vai sentir dor naquela ou ela sente dor pela dor do filho, né? Uhum. E às vezes eu falo como por mim, né? Às vezes, quantas vezes eu mudei a direção da decisão, tendo que tomar uma decisão por conta da dor que eu ia sentir. Não, isso vai doer no meu filho, vai doer em mim também. Hoje eu entendo isso com um pouco de egoísmo, porque quando a gente permite, as pessoas crescem, né? Quando a gente permite que as pessoas vão de acordo, caiam até, né? Caiam com as decisões delas, elas entendem, se a gente estiver ali para parar, elas entendem o movimento, o próximo movimento, que é isso que a gente faz na vida, né? Hoje a gente está vivendo aqui, amanhã a gente vai viver entendendo que o hoje aconteceu, não deu certo, o que deu certo a gente avança, o que não deu a gente dá uma consertada ou deixa de fazer, né? E é isso, às vezes a gente acaba tirando a oportunidade com algumas decisões da dor, que a gente vai sentir, é um pouco egoísta, né? Isso. Aí, nós vamos agora falar da trajetória e do propósito, né? O que veio primeiro? Mediar a si mesmo, que você já respondeu, ou mediar o outro, né? Que foi mediar, você foi aprendendo, né? Mas aí, você quer aprofundar mais nisso, né? O que veio primeiro? Mediar os outros ou mediar a si mesmo? Eu acho que com a possibilidade de mediar os outros, eu fui buscar recursos, fui aprender mediação. E primeiro foi comigo,
E aí, agora eu posso aplicar, mas eu experimentei em mim. Na prática, foi em mim primeiro, mas foi esse convite a esse trabalho que me levou a esse conhecimento. O trabalho te aproximou de você. Exato. O caminho do trabalho te É. aproximou de você mesmo, É. né? Porque, na verdade, a advocacia, que é um caminho, foi um caminho Exato. que te aproximou daquilo que você verdadeiramente queria para você e ser, né? Que isso. eu acredito, assim, eu não consegui, eu não passei por nenhuma terapia com você, mas a aula com você foi uma grande terapia, né? As aulas que nós passamos foi uma grande terapia, porque foi muito lindo, enfim. Foi muito bom. Não só para mim, né? Para todas eu posso falar, porque todas são da mesma opinião. E aí, o que te sustenta a continuar mesmo quando parece que ninguém quer a paz de verdade? Então, é aqueles momentos de mediação mesmo. A gente está falando de vida, né? O que te sustenta nesse momento? Quando você quer paz e ninguém... E às vezes parece que ao teu redor as pessoas não querem a paz. Você usou a palavra propósito? Eu lembrei. Vocês veem que eu não ando só, eu vou trazendo alguns nomes de pessoas, autores que vão me acompanhando pela vida, sabe? E eu tenho uma grande amiga, a Susan Albertoni. Ela é uma especialista ela se diz parteira de propósito. E eu passei... Como é o nome dela? Susan Albertoni. Maravilhosa, tem o Instituto Ser, ela é de Curitiba. E a Susan faz esse trabalho de propósito. E eu fiz um trabalho com ela para parir o meu propósito, né? E o meu propósito, então, ficou nessa jornada que a gente fez, fé nas pessoas, co-inspirar conexão. E essa fé nas pessoas é o que me move. Eu sigo acreditando. Talvez tenha hora que eu desanimo um pouco nessa paz macro mundial, porque eu acho que a violência, ela atende muitos interesses. E essa paz, ver o mundo inteiro em paz, é claro que eu sonho com isso. Mas isso parece uma utopia mesmo, um grande sonho nesse momento para mim, né? Mas a fé que eu tenho nas pessoas e nas relações é isso que me faz seguir acreditando. Porque mesmo que não haja essa paz no mundo inteiro, se tiver paz na sua casa, se tiver paz em você, se eu tiver alcançado isso, eu já fiz alguma coisa. Eu já me sinto fazendo alguma coisa. Que eu possa fazer a vida das pessoas um pouco melhor nesse sentido de relações, conexões mais saudáveis. Certo. Eu costumo falar para os empreendedores, né, que eu falo direto para os líderes, enfim, que a conexão da paz começa internamente, aqui dentro. Né? Se eu tiver paz, se eu conseguir estabelecer paz interna, eu começo a conseguir estabelecer paz no meu entorno. E se cada entorno meu conseguir encontrar uma paz interna, a gente vai começar a propagar um pouco de paz, né? E aí sempre haverão aqueles que não vão querer a paz de verdade, né? Vai sempre haver. Ouvir você falar disso me faz pensar, né, o quanto a mediação é menos sobre resolver brigas e mais sobre criar espaço para a humanidade florescer. E aí eu quero te levar para um ponto mais técnico. Agora partindo para o profissional, né? A arte de mediar conflitos. O que as pessoas mais confundem sobre o papel de um mediador? E eu vou falar porque eu era a pessoa que entrei nesse lugar, nessa ideia. A confusão do que é o mediador. Você quer falar como que você chegou achando que era? Eu vou contar pra você. Eu acreditei, eu cheguei no curso, eu lembro, primeira fala, né? Eu tô aqui porque eu preciso estabelecer na sociedade, porque daqui a pouco eu comecei a ser cobrada, e eu preciso...
comprovar que eu sou mediadora. E aí terminamos o curso, eu entendi que para ser uma mediadora profissional, trabalhar como, né? Porque esse curso tem um alcance, mas ele na questão de ser mediador, ele é muito raso. Ele poderia ser mais profundo, eis o nosso pedido. Senac, ouça-nos, por favor, melhore, aprofunde esse conhecimento, porque eu acho muito necessário. E aí a gente, porque tem as questões, os lugares onde a mediação interfere, né? Mediar conflito não é parar uma briga. É realmente reeducar as pessoas ao relacionamento, né? É muito mais profundo do que aquilo que eu pensava muito raso. E aí, o que você pode ensinar pra gente com relação ao mediador? Ah, que legal, porque eu não ia nesse rumo de resposta. Olha que como é bom ouvir. Esse é o poder do diálogo, que a gente pensa, os nossos raciocínios, nosso jeito de pensamento é muito diferente. Então, quando a gente conversa, a gente alinha essas diferenças. Isso é muito bom. Eu saio, né? Eu passo a pensar como eu penso, como eu já pensava antes, e mais do jeito que você pensa. Então eu vou ganhando. Guarda esse negócio do mais o que, porque a gente vai entrar no certo e errado, a gente vai falar sobre isso. Então tá. E aí, quando você fala isso, né? Eu penso que tem uma capacitação. A atividade, atuar profissionalmente como mediador depende de uma capacitação para esse fim. O que faz parte da formação de um mediador? Faz parte da formação do mediador a compreensão dos conflitos, de como os conflitos se dão, os vieses, né, inconscientes que a gente tem, como esses conflitos eles se estabelecem nas relações. Depois tem uma segunda coisa, que é a comunicação. Né? Porque o trabalho do mediador, se a gente for lá, tem o Código de Processo Civil, tem uma definição do que o mediador faz. Né? Tá lá no artigo 165, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que o mediador, ele auxilia as pessoas, os interessados, a retomarem a comunicação, a restabelecerem a comunicação, para que eles próprios possam negociar seus interesses. Então, o mediador, a primeira coisa que o mediador faz é aprender essa gestão da comunicação. Porque uma conversa mediada não é uma conversa qualquer. É uma conversa onde eu tenho ferramentas para emprestar ali o meu ouvido às pessoas, para parafrasear, por exemplo, repito uma coisa que a pessoa fala, para ela se escutar, para ela perceber como que tá chegando o que ela tá falando. Porque às vezes a gente fala da boca para fora coisas que a gente não tá consciente do que a gente tá falando. E como efeito, também ter efeito, ter uma consciência de o que o outro fala faz efeito sobre mim. Eu reajo a isso. Então, que efeitos essa fala tá fazendo e tal. Então, tem toda uma gama de conhecimentos sobre a comunicação humana. E a última coisa é a negociação, que também tem um monte de teorias sobre negociar. Então, como é que colocar os pontos na mesa, os interesses, as necessidades na mesa, e como é que eu encontro ali possibilidades de integrar. Então, a ideia da mediação e da negociação, a partir dos princípios, que é a negociação integrativa ou colaborativa, é aquela negociação que eu saio satisfeita e você também. Porque se eu pensar numa negociação, e aí como a gente está falando para empreendedores, eu acho que é bacana falar isso. Se eu faço uma negociação e só eu quero tirar vantagem disso, eu posso até conseguir, mas nunca mais essa pessoa vai fazer negócio comigo. Porque eu perco, né? A pessoa, ela deu mais do que ela estava disposta, ela percebeu que eu não estou preocupado com ela. Se eu faço um negócio, uma negociação, onde ambos saem satisfeitos, a gente vai conversar até a gente encontrar esse lugar, eu vou sempre querer fazer negócio com você. Porque eu vou estar no meu lugar de satisfação. Boa. Eu vou pegar isso para mim, viu? Que eu estou estruturando uma empresa, vou pegar isso para mim. E aí, você acha que existe conflito que não tem como restaurar? Dentro da tua experiência, assim?
Olha, existe quando as pessoas, o limite tá na vontade das pessoas, né? A mediação, ela é um lugar principalmente um lugar de autonomia da vontade. Autonomia da vontade. Sem essa vontade, a gente não faz nada. E aí, mesmo que um juiz decida, né? Porque quando uma coisa jurídica, que tem efeitos jurídicos, se não sai uma mediação, se não sai um acordo, uma negociação, dá fruto o acordo, o juiz decide, manda fazer. Daí a pessoa faz porque o juiz mandou, mas não porque ela quer fazer, né? Então, são outros pilares que sustentariam essa situação e que eu nem acho sustentável, eu não chamo de sustentável. O acordo que eu busco é um acordo sustentável, ou seja, que eu olho para ele e falo, fui eu que fiz. Ai, Gostei, gosto é dele. importante ter orgulho no final do resultado, né? Para o mediador, no caso, pra também. Cumprir. Ou seja, saem todas as partes Sim. satisfeitas. E aí, um mediador iniciante, né? Qual é o erro que ele pode cometer se ele não estiver preparado para fazer a mediação? Se ele não tiver com base de todas as ferramentas que são necessárias que ele tenha para ele poder fazer essa mediação? Para mim, o principal erro de um mediador é quando ele vai dar a solução baseado no que ele acha, no que ele pensa. E a solução, assim, eu posso até saber coisas que eu poderia ajudar as pessoas com o que eu sei. E aí eu compartilho, eu converso. Mas na mediação, essa solução precisa vir das pessoas. Porque senão esse acordo, eu volto a dizer que ele não é sustentável. Você vai acabar virando um juiz ali naquela... E aí fica muito fácil, né? Acho que todo mundo... eu vou contar aqui a história que eu já contei lá no curso para você, que é do shampoo, né? Que eu fui comprar o shampoo e eu queria um shampoo. Aí a moça falou, não, leva esse, que é muito melhor, ele é pro seu cabelo, nananana. Levei o shampoo. Quando começo a usar o shampoo, todo dia, o shampoo, não gostei do cheiro do shampoo, ele não fez o efeito que eu queria no meu cabelo. E aí eu fiquei com raiva da moça que me vendeu aquele shampoo, né? Aí eu fico pensando que isso se aplica ao acordo que a gente faz. Porque eu não quero ser a pessoa que deu a ideia lá, né? Por exemplo, teve uma vez que uma moça falou assim pra mim, você não é mãe? Se fosse seu filho, você faria o quê? Eu falei, então, eu não sei nada da vida de vocês. Se eu falar o que eu faria com meu filho, eu faria com meu filho. É muito especial, é muito particular. A vida da pessoa. Eu não posso me meter nisso. E aí, as pessoas até gostam, sabe disso? No sentido assim, alguém é responsável. Alguém é culpado pelo meu sofrimento? Alguém é culpado por esse acordo não ter dado certo? Tem uma passagem, tem uma passagem bíblica que é onde Adão pecou junto com Eva. Não, Eva pecou, Adão comeu do fruto, aí vem Deus. O que foi, Adão? O que acontece? Aí ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa não era dele, foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, ela deu e ele que deu. Ela deu o fruto e ele deu a mulher para ele. Ele não teve culpa nenhuma. Já ouvi falar que esse é um dos principais traços da humanidade. Por isso que ela está narrada ali. Nesse momento, porque era a criação ali do mundo, né? Do homem. Esse é um traço de humanidade, culpar outra pessoa. Então, nesse lugar, vamos voltar a falar na palavra autorresponsabilidade. Quanto mais eu me conheço, quando eu sei das minhas necessidades, eu não vou culpar ninguém por estar atendendo ou não as minhas necessidades. É bem desse jeito. Eu gosto da autorresponsabilidade. E aí você trouxe uma linha tênue, né, entre aquilo que a gente pode viver calado ou viver falado. A gente tem a comunicação não violenta e os círculos restaurativos, que eu gosto bastante, e que são quase como um laboratório de vida, dá pra gente. Falando de círculos restaurativos, CNV. É ser boazinha demais?
Não. Não. Comunicação, CNV, comunicação não violenta. Bem. É ser boazinha. Tem um livro do Cláudio Tebas que ele fala: ser bom não é ser bonzinho. E isso me rompeu, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de falar não. Né? Hoje eu carrego ainda no meu corpo algumas doenças que, na minha visão, hoje, entendendo algumas vertentes da ciência, eu entendo que eu precisava ter dito não em alguns momentos da minha vida e eu carreguei isso calado. E aí a gente fala, a CNV é ser bonzinho? Não, e nem pode ser mesmo, porque se eu sou boazinha demais, eu tô sendo violenta comigo. Aí a violência que eu exerço é contra mim. Então, eu preciso de limites, a gente precisa dizer não, a gente precisa de limites, e é um não consciente, né? Tem um autor que é lá da Faculdade de Direito de Harvard, que ele diz, o William Ury, ele é um mediador muito famoso no mundo, né? Ele é antropólogo e tal. Ele tem muitas coisas escritas maravilhosas, é uma referência importante. William Ury. Ele tem um livro, ele é um dos autores do Como Chegar ao Sim, aí depois ele escreveu Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, e ele tem um livro que se chama O Poder do Não Positivo. Nesse livro, O Poder do Não Positivo, ele traz muitos conceitos que estão relacionados à comunicação não violenta, tá? Inclusive, nesse livro, nos agradecimentos, ele agradece ao amigo Marshall Rosenberg. Não tem como, até eu me acho íntima de Marshall Rosenberg. Ele agradece ao amigo Marshall Rosenberg. Então, nesse livro, ele vai falar que o nosso não, ele é expresso a partir dos sims, porque tudo que eu falo não, eu tô dizendo sim também para alguma coisa. E aí, quando eu tenho consciência das minhas necessidades, eu também tenho consciência de o que eu vou atender e o que eu vou desatender. Quando eu digo sim e não, eu tô atendendo e desatendendo. Nesse movimento, a gente vai dizer sims e nãos muito mais conscientes. A consciência das nossas necessidades. Voltamos lá para o começo da nossa conversa de saber, quando eu sei as minhas necessidades, e eu sei as minhas necessidades como? A partir dos meus sentimentos. Os meus sentimentos me informam sobre as minhas necessidades. Eu sabendo as minhas necessidades, eu vou colocar sims e nãos. Então, se eu sou boazinha, muito provavelmente, e nós temos essa cultura, mulheres têm muito mais isso, de ser uma pessoa que agradar os outros. Então, eu não quero fazer uma coisa, mas eu faço porque eu não quero que essa pessoa fique chateada comigo, né? Então, se eu não vejo sentido naquilo, eu tô me provocando uma violência. Uhum. Então, o ser bonzinho é o grande limite para eu da comunicação não violenta. Por quê? A comunicação não violenta é como não machucar o outro e nem a mim mesmo. É sempre um olhar ambíguo, né? Olhando para mim e olhando para o outro. Sempre pensando nos dois. Sempre pensando como uma balança mesmo, né? E para a gente andar em equilíbrio. Nem sempre a gente vai ganhar. Nem sempre a gente vai perder. O importante é a gente estar bem, né? Porque o que faz mal? Vamos lá falar do certo e de errado. O que é certo, o que é errado? Para mim nunca existiu. Não, mesmo antes de eu conhecer a comunicação não violenta. Para mim não existia certo e errado, porque para mim existia o meu certo e o certo do outro, mas aí eu não entendia como que isso funcionava, né? Hoje eu entendo. E aí, a gente falando do certo e do errado, eu poder entender que quando eu atuo, as negociações, né? Eu fazer você entender, eu me perdi agora. Eu esqueci o que eu estava falando. Tudo bem. Eu esqueci o que eu ia falar. Acabei de me perder. A cabeça pensante. Mas, enfim, a gente conseguir entender que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Isso. O que é bom para o outro pode não ser bom para mim, mas que a gente precisa conciliar aonde a gente equilibra essa balança. Pra gente não se perder, né? Então, isso não é bom para mim. Vamos lá, eu tenho minha filha que mora dentro da minha casa, uma menina de 21 anos, vivendo com uma mulher de 52.
Bastante diferença. Então a gente diverge em pensamento, o tempo dela é outro, a energia dela é outra, e a gente precisa conciliar os gostos dela, porque eu dou liberdade para ela gostar daquilo que ela quer, para ela ir aonde ela deseja, entendendo que, olha, isso daqui pode dar errado, mas aí é isso. A gente oferta o conselho, porque daí entra o papel de mãe, a gente entra com a experiência, apresenta a experiência e ela tem a liberdade de dizer, né, eu quero fazer do meu jeito. Uhum. E entender que ela pode quebrar a cara, e ela entender que foi avisada, e entender que a responsabilidade também é dela. E a gente poder entender como que a gente vive dentro de uma casa com pessoas diferentes, porque nós somos diferentes. Uhum. Semana passada eu entrei no embate com a minha irmã de 11 horas, nós debatemos 11 horas, do 12:30 até 11:30 da noite. 11 horas, dá 11 horas, né? Foram 11 horas, mais ou menos, eu não sei, mais ou menos isso, nós debatendo família e o que um aceita no outro, as divergências, o quanto nós somos iguais, e aí a gente poder voltar a viver junto, por quê? Por conta da igualdade que temos como imã, né? Os polos iguais se divergem. E a gente aprender, só que daí a gente precisa mudar o polo. Entender que somos diferentes e precisamos viver, né? Como na peça, no motor do carro, que uma peça é diferente da outra e que uma encaixada à outra, com os elos certos, consegue fazer um carro andar. Né? Porque a carcaça não funciona, enfim. E a gente sair do certo e do errado, que era o que eu queria falar aqui, que não existe certo e não existe um errado. O que existe é aquilo que é bom para mim em equilíbrio com aquilo que é bom em você e vice-versa, né? Aquilo que é ruim também, porque a gente não é só coisa boa. Ter consciência disso é bem importante também. Eu gostei muito disso que você trouxe. Faz muito sentido para mim. Um caso simples e um caso complexo que te marcaram, independente de ser seu ou não, e que você possa trazer à tona. Sim. Caso complexo para mim é quando... Complexo para mim é quando a gente tem pessoas que não estão se sentindo confiantes, confortáveis na mediação. Porque... tem um processo de credibilidade, de confiança, de segurança nessa interação que vai acontecendo entre mediador e os clientes, né? E os mediandos. Então, muitas vezes, já tive nesse lugar, assim, da pessoa começar a sentir, eu acho que ela tá protegendo, ela tá de um lado, né? Então a gente tem que fazer de tudo para essa postura de imparcialidade, né? E na verdade eu gosto da palavra multiparcialidade, porque eu acho que todos os interesses são legítimos. Eu tive uma vez uma situação onde eu tive um desafio, assim, eu tive um grande desafio com uma mulher que tinha expectativas. Ela tinha expectativa de que eu estaria do lado dela, né? Que eu estivesse do lado dela. Só do lado dela. Não foi ela que me contratou. Entendi. Na verdade, a mediação, a gente tem a contratação das pessoas interessadas. Tá. Eu não me considero contratada por uma pessoa ou por outra. Então, eu até falo isso. Eu faço uma conversa inicial com cada uma das pessoas para dizer isso. Olha, eu só vou começar a trabalhar a hora que vocês me contratarem, né? Mesmo que tenha uma pessoa que procura primeiro. Certo. Alguma delas, e aí fala, olha, queria que você me conhecesse para saber se você tem vontade de fazer a mediação comigo. Você já começa com um acordo. Exato. Um acordo de equilíbrio. É um acordo de equilíbrio. E essa pessoa, por eu ser mulher, ela tinha uma expectativa de que eu tomasse partido dela, né? Então, esse foi para mim um dos mais difíceis, porque eu tive muita dificuldade de fazê-la compreender que eu estava atuando ali não para todas as mulheres do mundo, eu estava atuando para uma família, né, que tinha uma dinâmica específica, né? E infelizmente ela não seguiu na mediação, né? E hoje eu sei que assim é um processo que está durando anos, né? E eu sinto muito por isso.
Isso é um motivo de enlutamento pra mim, assim, né? Agora, quando as pessoas estão muito engajadas, que aí é o que é mais fácil, mais gostoso, né? Quando as pessoas estão engajadas, estão dispostas, ainda que seja complexo negociar, você vê que as pessoas estão ali confiando no processo, sabe? E elas se dedicam, elas mergulham naquilo, elas vão pensar soluções, elas trazem ideias. Isso é muito incrível, quando as pessoas engajam desta forma. Boa. Ju, a gente já está indo para os momentos finais e a gente vai fazer aqui a virada de chave, né? Se o conflito é inevitável, por que a gente tem tanto medo dele? E aí agora a gente tem uns 5 minutinhos para a gente ir finalizando. Se o conflito é inevitável, por que a gente tem medo dele? Eu lembro que você falou, o conflito é um movimento, né? Ele tá aí. E aí, por que a gente tem tanto medo dele? A maioria, não vou colocar a gente, porque tem gente até que gosta, né? Tem extremos, né? Tem gente que gosta e fica procurando conflito até onde não tem, né? Que também não acho bacana, não é um bom jeito de viver. Porque a gente precisa de uma calmaria de vez em quando. E tem as pessoas que fogem, escondem do conflito. Eu vou dizer que essas pessoas, elas têm experiências. O problema não está no conflito. O problema está na forma como a gente lida com ele. Então, muitas vezes, essas pessoas passaram por experiências traumáticas, às vezes lá de criança, que talvez nem lembre, em relação ao conflito, e aquele conflito rompeu, aquele conflito afastou pessoas, né? Vamos imaginar, a gente está falando aí de família, ou de sócio, ou de um parceiro de um negócio, que um conflito, se eu sentar para conversar, eu posso resolver esse conflito junto com essa pessoa, porque é uma empreitada conjunta. Esse é o jeito de lidar. Agora, se porque eu tenho um conflito, a gente é diferente, a gente não se entende, você com a sua irmã, por exemplo, a gente é diferente, então cada uma vai pro seu canto. E aí, esse jeito destrutivo de lidar com o conflito não é o jeito que a gente imagina. Destruição no conflito. A gente não constrói. Isso. Não arruma e nem constrói. Né? E a gente destrói. E aí, o conflito, o que o conflito revela sobre nós que a harmonia nunca mostraria? Eu acho que o conflito revela a nossa criatividade. Ai, que legal. Né? Porque a gente vai buscar solução. O conflito é um motivador à nossa criatividade de solução da vida, né? É não perder os nossos relacionamentos, porque existem aquelas pessoas que estarão ali, a gente deseja que elas estejam por ali na vida, né? Que é aquelas pessoas que a gente escolhe, que é nosso marido, os filhos, a família geradora, que é a mãe, os irmãos, enfim. Existem aquelas pessoas que a gente quer que esteja junto. E aí a gente constrói um caminho onde a gente mantém esses elos, né? Entendendo e aceitando cada um do jeito que é. Ju, a conversa foi maravilhosa. Eu gostaria de passar, assim, eu acredito que falar sobre esse assunto com você deve ser, assim, um aprendizado enorme, porque eu só aprendi ouvindo com você, né? E a sensação que eu fico é que esse conflito é o nosso vilão de história. Ele não é o vilão das nossas histórias, né? Não. Ele é o nosso motivador, ele pode ser um motor de construção, de reconstrução, de renovação. A gente pode, através do conflito, se tiver muita criatividade, a gente pode melhorar internamente e tudo ao nosso redor. Aí eu vou pedir para você deixar para as pessoas, né, o que elas podem fazer, ou qual é a melhor ação na hora que elas estiverem diante de um conflito. Qual é o primeiro passo? Eu acho que olhar para si, né? O que está acontecendo? Por que eu tô assim, chateado, com raiva, para tentar descobrir as necessidades ali presentes e comunicar isso para outra pessoa. E aí eu queria dizer uma coisa que você me ajudou a lembrar, que a gente não faz isso sozinho. Às vezes, eu não consigo fazer isso sozinha. Se eu tenho um conflito com você, às vezes eu não tô dando conta de conversar com você. É para isso que existe o mediador.
para isso que eu chamo uma pessoa que faz mediação. Então, eu vou buscar um mediador para falar, olha, tem um assunto que eu queria conversar com a minha irmã, mas que eu tô usando o exemplo da sua irmã, sim, tá? pode falar. Eu queria conversar com a minha irmã, porque é isso que eu recebo, esses pedidos. Eu queria conversar com a minha irmã, eu não preciso ter um problema da justiça, por exemplo, para chamar um mediador. Eu posso ter uma conversa importante com a minha irmã, com meu marido, com meu filho, com meu sócio, com meu fornecedor. Não estou conseguindo fazer essa conversa sozinha, a gente não está alcançando a criatividade necessária. Você pode me ajudar com isso? Então, acho que é isso, assim, olhar para si, se precisar buscar ajuda. E isso é o que a Plural faz, não é isso? É o que você promove na Plural. Você quer deixar suas redes sociais para as pessoas que quiserem te encontrar A Plural. Plural Desenvolvimento, Plural né? Desenvolvimento Humano, A Plural tem um site que tá reta final, assim, mas já dá para ver alguma coisa lá. www.pluraldesenvolvimento.com.br. Tem um Instagram, que é Plural Desenvolvimento. E o meu pessoal, que é juliana.poloni. E é isso que a gente faz, assim, é trabalhar para que as pessoas consigam estabelecer relações mais saudáveis no ambiente de trabalho, nas famílias, para que as pessoas vivam melhor. Em última instância é isso, né? Uma vida melhor, mais leve. Só vou pedir para você pontuar a questão que você falou da dignidade do ser humano, que ele nasceu para ser digno. Você pode rapidamente falar sobre isso? Claro. É baseado numa autora americana que se chama Donna Ricks. Ela fala que a dignidade, né, baseada na neurociência, ela fala que a dignidade é um componente emocional intrínseco, ou seja, que a gente nasce com isso. E é algo que vai estar sempre ali. A gente precisa... O respeito é a forma como eu demonstro que eu estou cuidando da dignidade de uma pessoa. Então, quando eu não me sinto atendida nessa dignidade, quando ela é desconsiderada, que está aí nesse lugar de menos-valia, quando essa dignidade está ameaçada, a gente se sente ameaçado como se tivesse ameaça de vida mesmo. Porque o nosso cérebro está respondendo a essa ameaça. E então quando a gente respeita, quando a gente trata uma pessoa com respeito, quando a gente pede respeito para as pessoas, a gente está evitando que a gente entre nesse modo de sobrevivência do nosso cérebro. Porque aí quando a gente está se sentindo ameaçado, a gente não é criativo. Aí a gente não encontra solução. Ótimo. Eu quero agora agradecer vocês por estarem aqui. Clica no sininho, compartilha para quem precisa entender mais sobre comunicação não violenta. Essa é a nossa roda de conversas. Chegando ao fim, ai que pena, mas eu espero ter a Juliana aqui mais vezes ou outras pessoas. É a minha primeira vez. Me ajudem a melhorar, tá bom? Colocando aqui embaixo, Tati, podia ser fulano, podia ser ciclano, pode, tenta esse, tenta assim, tenta assado, me dá ideia, contribua comigo, porque a gente está só no começo e a minha missão nessa terra é propagar comunicação não violenta em todos os lugares que a gente tiver possibilidade de entrar e que seja a tua casa primeiro, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e pensa qual é o conflito que você precisa resolver, ouve os conselhos que foram dados aqui e vê e depois me conta o que aconteceu depois que você raciocinou a respeito dos seus conflitos. Foi bom ou foi ruim? Fica com Deus e beijo. Ai, que lindo, amei.